o Devoradores de Estrelas, hein? Eu fui assistir Devoradores de Estrelas na pré-estreia. Filme esse baseado num livro de bastante sucesso, do mesmo autor que fez Perdido em Marte. Mas eu fui assistir sem saber exatamente nada sobre o filme, justamente para ter a melhor experiência possível, sem precisar me basear absolutamente em nenhum outro conteúdo por fora. Somente o filme. E vou te falar, é um filme que pega toda essa ideia de ficção científica, comédia e drama e faz algo surpreendente. Se é que eu posso dizer assim. Mas será que é surpreendente pra bom? Surpreendente pra ruim? Eu sou o seu Santiago e hoje eu vou analisar e contar pra vocês tudo o que eu achei sobre o filme Devoradores de Estrelas. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, mas não muitos, eu tomei cuidado aqui justamente pra que não atrapalhasse a experiência de vocês. Então se você, assim como eu, quer assistir o filme sem saber absolutamente nada, vai lá, assiste o filme e depois você volta pra esse vídeo. Dando um pouquinho de contexto sobre o filme, ele é baseado num livro de mesmo nome, Devorador de Estrelas, que foi escrito pelo mesmo cara que escreveu Perdido em Marte. Então já dá pra você ter mais ou menos uma ideia de que esse filme vai abordar um pouquinho de ficção científica, exploração espacial, com um trama mais pessoal e problemas que são resolvidos na base da inteligência, mas eu diria que esse filme ele vai para uma escala ainda maior. Enquanto Perdido em Marte foca em Marte, que querendo ou não, quando a gente pensa numa distância espacial, ele é próximo, esse filme vai levar a gente para um outro sistema solar. Então a distância ela é ainda maior, a sensação de vazio, de uma pessoa que está sozinha, ela acaba ficando maior também. Falando um pouquinho sobre a trama do filme. Nela a gente vai acompanhar o Grace, Dr. Grace, que no começo do filme é mostrado ali como um possível astronauta. Ele acorda de um coma numa nave espacial sem lembrar de absolutamente nada, ele tá sozinho. Os colegas de equipe dele morreram. Eram só dois também. Ah, bom. E aí, ao longo do filme, ele também vai mostrando um pouquinho das memórias dele voltando, ele se lembrando o que ele está fazendo ali, por que ele tá lá. E a gente vê que, na verdade, antes dele estar no espaço, ele era um professor. Mas ele era um professor porque sua carreira como biólogo não tinha dado muito certo. Parece que ele mexeu com as pessoas erradas ali e acabou tendo que trabalhar como um professor. Nesse momento a gente também descobre por que ele está no espaço. Acontece que existe um tipo de célula alienígena, um tipo de vida não inteligente, que está fazendo uma linha entre Sol e Vênus. E esses seres alienígenas, eles meio que estão comendo o Sol. Eles estão abaixando a luz solar, tirando energia do Sol para ir para Vênus. E isso vai fazer com que a humanidade em 30 anos sofra consequências muito drásticas. O Sol está morrendo. 347 biólogos de 21 países estão mobilizados neste momento. Se não agirmos, tudo no planeta será extinto. Entendendo o que ele está fazendo ali, a gente já sabe que ok, existe essa espécie alienígena praticamente, que está consumindo o Sol, ele está no espaço porque ele precisa resolver esse problema. E aí no meio do caminho, enquanto ele está tentando descobrir o que ele pode fazer para impedir esse tipo de ameaça à Terra, ele encontra um outro alienígena. E esse outro alienígena também está passando pelo mesmo processo, porque o Sol dele também está morrendo e ele precisa salvar o planeta dele. Mas os seus tripulantes também acabaram morrendo. Todo mundo morreu! Acabou. E aí durante o filme, além de explorar um pouquinho mais o passado do Grace, explicando como ele se envolveu melhor nesse projeto, né, o projeto Hail Mary, que inclusive é o nome original do filme, mas eu preciso falar aqui, o nome Devoradores de Estrelas é muito melhor que Project Hail Mary. Eu entendo ali a lógica do nome dos Estados Unidos e tudo mais, mas cara, Devoradores de Estrelas combina muito mais com o filme do que o nome em inglês. Aí eu acho que é um dos casos em que a tradução do nome pro Brasil ficou melhor do que o nome original. Mas bom, basicamente a gente vai mostrando o passado dele, que apesar dele ser um professor, ele é um biólogo muito inteligente. Então ele só tá trabalhando como professor mesmo porque ele acabou mexendo com as pessoas erradas, mas ele estuda esses alienígenas que estão meio que consumindo o Sol, que são só células basicamente que eles dão o nome de astrofágicos, e eles se alimentam de luz. E aí ele faz esse estudo, descobre como também reproduzir esses astrofágicos, e aí o astrofágico se multiplica gerando combustível para a nave. E aí eles vão para o outro lado do espaço estudar um outro sistema solar, porque dentre todos os sistemas solares do universo, esse é um dos únicos e o mais próximo que não sofreu com o problema dos astrofágicos. Ou seja, basicamente todos os outros sistemas solares estão sofrendo com esse problema, os astrofágicos estão consumindo sóis, mas esse não. Então eles montam essa missão justamente para estudarem por lá. Como eu comentei, no meio do caminho ele encontra um outro alienígena, que a gente vai apelidar aqui, pelo menos ele deu o nome para o alienígena de Rock. Porque esse alienígena ele é basicamente um engenheiro, mas a forma alienígena dele ela vai além do convencional. Ele não é um alienígena tipo Grey ou sei lá, Moeba, qualquer coisa assim. Ele é um alienígena que é uma rocha.
basicamente uma aranha de pedra, e toda a biologia dele é muito diferente. Eu gosto muito quando filmes de alienígena brincam com essa ideia de alienígena que vem de um processo evolutivo muitíssimo diferente, né? No filme, eles falam sobre isso exatamente, que basicamente os alienígenas, eles vão ser de formas muito distintas da nossa. Então, a vida inteligente pode surgir de maneiras diferentes, isso é bem legal. E o Rock, como comentei, ele é basicamente um engenheiro, e ele tá sozinho na nave dele. E os dois, eles vão se ajudando. Esse início de interação deles é bem legal, a missão que eles precisam fazer é bem legal, porque os dois têm praticamente os mesmos problemas, mas conhecimentos diferentes que podem se ajudar. É muito interessante que o filme ele tem basicamente 2 personagens. Por mais que durante as memórias do Ryan Gosling a gente vá conhecendo outros personagens que vão compando, né, personagens secundários, o filme ele é carregado praticamente e inteiramente pelo Ryan Gosling. Cara, é uma atuação sensacional. O Ryan Gosling já se provou ser um ótimo ator em outros filmes. La La Land, e o Dublê, cara, são vários exemplos de filmes bons do Ryan Gosling. E nesse filme aqui, eu acho que é uma das entregas mais íntimas que ele já teve. Além da capacidade emocional que ele entrega, ele consegue se dar bem nos momentos de comédia, nos momentos dramáticos, todas as expressões que ele precisa, até porque, como eu comentei aqui, ele praticamente faz o filme sozinho. O parceiro dele de tela, que é o Rock, é uma pedra, ele não tem rosto, ele não tem uma forma de se expressar tão clara assim. E claro, o roteiro do filme ele ajuda bastante, com diálogos e monólogos que dão esse apoio pro Ryan Gosling poder fazer essa entrega. Mas isso não reduz o fato de que a atuação dele é muito boa. Realmente é algo que te traz para próximo do filme. Você acredita muito no personagem, você compra a briga dele, você compra as ideias dele, e isso realmente funciona muito bem. E agora falando sobre o Rock, né, o parceiro do Grace, ele é basicamente uma aranha de pedra. É uma aranha de pedra, então ele não tem rosto, ele não tem maneiras de se expressar tão claras iguais às nossas, mas ele tem uma tecnologia muito avançada e ele é um engenheiro, né? O filme fala isso, ele é uma espécie de engenheiro da raça dele. Então ele consegue construir coisas com uma facilidade muito grande. Enquanto o Grace ele é um biólogo, ele entende melhor sobre vida e tudo mais. Então a gente vai ter esse personagem sem rosto, mas que se expressa muito. É muito legal que o Grace ele meio que encontra uma forma dos dois se comunicarem e pra gente entender basicamente como eles estão se conversando, e funciona muito bem. O Rock é uma pedra de uma personalidade muito forte. Eu vou dizer aqui que o Rock já atua melhor que o The-Rock. Vai ganhar um Oscar muito antes dele, cara. Ele tem muito mais expressões, ele é muito mais expressivo que o próprio ator de pele e osso. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Mas o mais importante realmente é a química desses dois personagens, né? Desses dois aliens. Porque um pro outro, eles são alienígenas, são extraterrestres, são vidas diferentes. Mas eles funcionam muito bem. Então, os dois vão unir os seus conhecimentos para se completar de certa forma para resolver esse problema, porque os dois precisam salvar os seus planetas. Precisam impedir que os astrofágicos consumam os 2 sóis. E eles vão se conversando de uma forma muito interessante, muito inteligente, de forma muito convincente. E é muito legal você ver as interações entre eles, porque são seres muito diferentes. Ambos não sobrevivem na atmosfera um do outro, então eles precisam encontrar uma forma para que eles consigam se comunicar e estar presentes no mesmo espaço para que eles possam se ajudar. Isso também é bem legal. E realmente você acaba comprando muito essa amizade. Os dois estão sozinhos no espaço, tendo que se virar com o que eles têm, mas eles encontram um no outro a força para eles completarem sua missão. Você realmente cria esse afeto. É muito interessante você criar afeto com uma pedra, mas basicamente é o que acontece no filme. Mas muito disso se deve à direção e ao roteiro. A dupla de diretores, que é o Phil Lord e o Christopher Miller, souberam muito bem criar essa história de forma que o roteiro seja convincente. Então, assim, por mais que seja uma ideia muito mirabolante de você ver os seres humanos atravessando o espaço de uma forma meio curta, é uma forma muito convincente. Então, as células alienígenas, elas convencem muito bem. O filme, ele te convence de que aquilo é real. Sem brincadeira, parece até um conceito meio interestelar, que é uma ciência real. É uma ficção real, praticamente. Então, o filme ele consegue te convencer disso, das ideias de vida extraterrestre, os conceitos espaciais. Ele também consegue te convencer das interações dos personagens, de que aquilo é possível, isso é um mérito muito grande de roteiro. E ele constrói diálogos e monólogos que também funcionam muito bem. Então quase toda cena tem um significado, tem uma importância, toda conversa realmente leva para algum lugar, e isso é muito bom. É isso que define um bom roteiro, quando as cenas que estão presentes realmente têm uma função. E a direção também é muito inteligente. Seja na direção de fotografia, então a gente vai ter todos esses momentos
bonitos, visuais, com a câmera focada e com esses enquadramentos bons, seja na direção justamente na criação das cenas, tanto para cenas que são mais tensas, então essas cenas que são tensas, que colocam os personagens em risco, você sente, você realmente fica tenso junto. As cenas de comédia que vão conseguir balancear muito bem, e isso é uma coisa que os diretores conseguem fazer, que é balancear a drama e a comédia e a ficção científica para que nenhum fique exagerado ou sobreponha o outro. E nos momentos de interação entre os personagens, porque realmente você precisa convencer de que o ser humano está conversando com uma pedra. Isso realmente é muito funcional, então é um mérito muito grande da dupla de diretores e roteiristas. E uma coisa que é muito interessante são justamente os efeitos visuais e sonoros para que as cenas sejam compostas. Um detalhe muito legal da produção que eu fui descobrir depois que eu assisti o filme é que o filme não utilizou fundo verde. Então esse fundo aqui, ó, que nem eu uso, não tem nesse filme. Eles usaram a grande maioria dos efeitos práticos. Então eles construíram a nave realmente para que o Ryan Gosling atuasse dentro da nave. Assim como em Interestelar eles fizeram as naves reais, os atores estavam atuando dentro desses espaços, aqui eles fizeram a mesma coisa. Então o Ryan Gosling está atuando realmente dentro daquele modelo de nave. E as cenas que são no espaço, eles utilizaram outras maneiras de recriar. Então efeitos práticos, efeitos especiais, mas sem o fundo verde. E isso faz com que você realmente seja convencido de que ele está no espaço. E além do trabalho de som. Então, além de você ter os efeitos visuais e práticos, sem o uso de um CGI extremamente excessivo e fundo verde, você também vai ter um som muito bom. Essa mixagem de som de realmente transmitir essas coisas da nave voando, o silêncio do espaço, todas essas coisas vão te convencendo muito. Então é um trabalho de mixagem de som muito forte. Sendo bem honesto aqui, é um forte concorrente para Oscar de melhor som do ano que vem. Então você entra nessa ambientação de espaço, você quase se coloca no mesmo lugar ali que o Ryan Gosling. Realmente é muito convincente. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam esse filme em IMAX. Vai ser a melhor experiência possível. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, galera. Eu queria muito que esse filme aqui fosse impecável, para eu chegar aqui e falar para vocês, nossa, é um dos melhores filmes, já começamos o ano com o melhor filme do ano. Mas não é bem assim que funciona. Na medida que a gente abraça, a gente também precisa cutucar a ferida. A real é que esse filme tem alguns probleminhas que me afetaram um pouco. Pode ser que não afetem vocês na hora que vocês forem assistir, mas eu preciso já antecipar aqui pra vocês. A primeira coisa que me incomodou é que, por mais que o roteiro seja muito bem feito em relação a essas cenas que têm uma função prática, existem muitas conveniências. Então, assim, várias cenas ou diálogos ou momentinhos em específicos que são muito convenientes. E você precisa realmente acreditar que certas coisas acontecem porque o roteiro precisa que aconteça, por conta dessas conveniências. Isso acaba incomodando bastante. Sendo bem sincero, é uma coisa que acabou meio que me afastando um pouquinho em alguns momentos. A gente vai ter alguns momentos em que tudo é solucionado de uma forma muito rápida, tudo é muito fácil. O filme ele ensaia um pouquinho disso para estabelecer o Grace como um gênio desde o começo. Ele atua ali como professor, mas ele é um dos melhores biólogos do mundo. Ele desvendou a ciência por trás dos astrofágicos. Então, basicamente, o filme já coloca, olha, ele é um super gênio. E aí isso vira meio que uma desculpa para ele desvendar tudo da forma mais fácil possível. Sério, tem momentos que parece que o personagem tá andando com o roteiro debaixo do braço, porque ele descobre as coisas que você fala, tipo, tá, como é que ele chegou nessa conclusão? O cara é foda, patroa! Mas aí tem um outro problema que é justamente uma inconsistência em relação a isso. Porque em alguns momentos ele vai ser muito genial e vai desvendar as coisas, tipo, com um estalo. E em outros momentos vão ter coisas que são meio óbvias e você vai ver, tipo, que ele demora para entender. E aí você pode até pensar, mas pode ser porque ele tá recuperando a memória ainda. Mas, pô, que memória seletiva é essa, cara? Em alguns momentos, descobri algo sensacional aqui em questão de segundos. Em outro, pô, o que será que eu tenho que fazer para conectar essa lâmpada nessa corda? Tipo, é esquisito. Você realmente acaba tendo que acreditar muito que ele é muito genial a ponto de desvendar ali uma forma de comunicação com uma raça que ele nunca tinha conversado antes, mas ao mesmo tempo ele vai fazer um teste em um objeto alienígena sem fazer o mínimo de proteção antes. E aí uma das coisas que acaba incomodando também no ponto do roteiro é o final do filme. O final do filme ele não é ruim, só pra deixar claro aqui, não é um final ruim que, nossa, estragou o filme, mas ele poderia ter acabado uns 15 minutinhos antes. Eu não quero dar grandes spoilers aqui, mas o filme ele vai parecer um pouquinho com o The Batman. Você fala, putz, agora acabou o filme. Ah, não, não acabou. Ah, agora acabou. Ah, não, não acabou. Putz, agora vai acabar. E aí você fica tipo, putz, o primeiro final, a primeira vez que eu pensei que o filme ia acabar teria sido melhor se tivesse acabado ali. Eu senti isso assistindo o filme. Até porque o final ele acaba se estendendo justamente por uma conveniência de roteiro do Grace
super gênio acabar cometendo uma burrada. Isso realmente me incomodou um pouco. Que eu falei, pô, ele é um gênio o filme inteiro, e aí justamente na única hora que ele não poderia ser burro, ele foi burro, e aí o final acaba se alongando. E aí eu acho que ele meio que quebrou um pouquinho a minha imersão no filme. Que foi que eu pensei, cara, se tivesse acabado esses 15 minutinhos antes, seria sensacional. Todo mundo teria cumprido seu papel, teria feito exatamente o que eles precisavam, e tava ótimo. E aí um ponto que acaba sendo um pouquinho forte é que, como esse filme ele junta vários conceitos de comédia, drama e ficção científica, ele acaba ficando passível de comparações. Não é o certo fazer isso, né? Quando a gente vai assistir um filme, a gente não pode necessariamente ficar comparando com outros para definir se é melhor ou não, mas a gente sabe que isso é inevitável. Então você vai assistir o filme e você vai comparar ele em alguns momentos com Interestelar, vai comparar com A Chegada, que também brinca com essa ideia de comunicação com alienígenas, e até um pouquinho com aquele filme mais ou menos medíocre, que é o Passageiros. Claro, esse filme ele é único da sua forma, ele possui esses conceitos únicos que realmente fazem com que ele seja icônico. Eu diria que ele é quase um clássico já, mas que ele é passível de comparação. Não sei se necessariamente se ele é melhor, pior, né? A gente sabe que vai passando o tempo, a gente faz revisionismo com os filmes, mas fica aí essa ideia de você poder comparar com esses filmes e pode ser que você goste mais dos outros que você está comparando. No fim das contas, Devorador de Estrelas é uma grata surpresa para esse começo de ano, para essa temporada de filmes que a gente vai ter ao longo desse ano. A gente vai ter mais filmes de alienígenas como Diadem, então vai ser legal que a gente vai poder fazer essas duas comparações. Vai ser difícil, né? Um é do Steven Spielberg, mas é um filme que realmente é bom, é bem atuado, é bem dirigido, bem roteirizado, bem produzido, divertido, inteligente, que tem sim alguns probleminhas, não vou mentir aqui pra vocês, mas o saldo final ele é muito positivo. Então fica aí a recomendação de um filme que é diferente, é autoral, que vai contra essa linha de produções em massa que está sendo feita, e é um filme que realmente convence e que vale a pena ser assistido no cinema. Como eu falei, se possível, assistam em IMAX, que realmente vai ser a experiência definitiva. Mas é isso, pessoal, se você gosta de ficção científica com coração, esse filme é pra você e vai valer muito a pena. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, vamos ver o que vocês acharam, será que a opinião de vocês é igual à minha, será que ela é diferente? E se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos se você quer que eles também saibam um pouquinho mais sobre esse filme. E olha, não me surpreenderia se esse filme aparecesse no Oscar do ano que vem. Melhor som, de repente melhor roteiro adaptado, ele é um forte concorrente. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre o Oscar de 2026 e os filmes que foram premiados, e você pode conferir ele nesse vídeo aqui. Esse é um filme que realmente agrega muito para a ideia de filmes de alienígenas, já é um dos melhores, quem sabe vai ficar para uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz aqui sobre filmes de aliens, que você pode conferir ele clicando aqui. Mas é isso, pessoal, eu sou o seu Santiago e até a próxima.